nós continuarmos no capítulo O Mais Simples Objeto a Ver. Depois que a gente tem só um pedacinho para comentar ainda. E aí começarmos a olhar o trabalho do Maxwell Alexandre, que seria o segundo artista que eu iria apresentar a vocês, e cuja obra nós vamos puxar, né, para dialogar nesses comentários a partir do livro do Didi Huberman. Nós estávamos, deixa eu ver aqui no PDF. Vocês têm alguma questão? Oi, Zélia, tudo bom? Muito prazer. Prazer, tudo bem. Não sei se vocês têm alguma questão da aula passada que vocês tenham guardado para a aula de hoje. A gente está mais ou menos na página 59. Professor, deixa eu só perguntar uma coisa. Eu fui no YouTube para ver se você tinha colocado as aulas e não vi. Será que é um problema no meu YouTube? Não é um problema do seu YouTube. É um problema meu. Eu não botei. Se elas estivessem lá, é que ia ser uma coisa muito esquisita. Eu não coloquei ainda, mas eu não vou prometer. Eu vou colocar. Uma hora aí, vai estar lá. E vai ser cedo. Antes que você pense, já vai estar lá. Você, ih, já botou? Já botei. Tá lá. Ótimo. Pode ser que seja hoje. Não estou prometendo, mas quem sabe, né? Tem uma grande chance. Vamos lá. E aí na página 59, ele diz assim: diante deles, nada haverá a crer ou a imaginar, uma vez que não mentem, não escondem nada, nem mesmo o fato de poderem ser vazios. Pois, de um modo ou de outro, concreto ou teórico, eles são transparentes. A visão desses objetos, a leitura dos manifestos teóricos que os acompanharam, tudo parece advogar em favor de uma arte esvaziada de toda conotação, talvez até esvaziada de toda emoção. Em todo caso, de uma arte que se desenvolva fortemente como anti-expressionismo, um antipsicologismo, uma crítica da interioridade à maneira de um Wittgenstein, se nos lembrarmos de como esse reduzia ao absurdo a existência da linguagem privada, opunha sua filosofia do conceito a toda a filosofia da consciência, ou reduzia a migalhas às ilusões do conhecimento de si. Aqui ele está se referindo a esse trabalho dois trabalhos, né, que estão na página anterior. Um é o trabalho 7, que é do Donald Judd, que são essas caixas, e o outro, essa caixa, cubo, vazio, limpeza, vidro, do Jonathan Kosuth. Que são duas caixas, são três caixas transparentes, uma escrita vazio, outra escrita limpo, né? E outra escrita vidro. Estão vendo no PDF de vocês? Sim. Tá. Não sei se eu consigo compartilhar. Não. Mas vocês estão vendo, tudo bem. Eu mostrei outro trabalho, o trabalho talvez mais famoso ainda do Kosuth, que é o da cadeira, e que é uma cadeira do lado de uma cadeira, a representação da cadeira e uma definição de dicionário da cadeira. Né? Então, a cadeira remete à cadeira, que remete à cadeira. Então, a cadeira real remete à cadeira representada, que remete à cadeira ideal, né, imaginada, que remete à definição de cadeira. De tal maneira,
de tal maneira a impedir, se nós formos assumir esse argumento de Huberman, a alusão, né? A ideia de que a cadeira alude a alguma coisa que não é a cadeira. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, né, em que ele coloca uma cadeira que remete a uma cadeira do lado de uma cadeira, por mais que ele tente impedir a dinâmica alusiva, a alusão retorna, né? É quase impossível perguntar o que a cadeira significa. Por mais que ele diga que a cadeira significa a definição do dicionário da cadeira, nós interpelamos o que uma cadeira do lado da definição de dicionário da cadeira quer dizer. Percebem? E o alusivo se multiplica, né? Então, eu acho que dentro dessa crítica do Didi Huberman ao poder ser tido como um minimalismo, algo no minimalismo já responde ao Didi Huberman, dizendo que o próprio ânimo minimalista remete a um excesso, remete a um transbordamento. A vontade de mínimo não coloca o mínimo como interrupção. A vontade de mínimo coloca o mínimo como um disparador alusivo, né? Ou seja, se nós temos poucos elementos, nós vamos procurar o além da imagem com poucos elementos. No fim das contas, essa matemática de que quando há muitos elementos, nós fazemos muitas alusões, quando há poucos elementos, nós fazemos poucas alusões, é uma matemática falsa, né? Porque pode ter simplesmente um quadrado preto na nossa frente, ou pode ter um carnaval gigantesco na nossa frente, e o carnaval não querer dizer nada, e o quadrado negro querer dizer tudo, né? Então, a ideia de que a economia de elementos traz consigo uma economia do prolongamento do significado da imagem parece ser falsa, muito embora seja importante destacar que uma certa economia de elementos tem uma poética especial, e parte dessa poética especial concerne ao fato que quando nós temos poucos elementos, é como se uma certa gramática da escritura das imagens, uma certa gramática da consolidação das imagens tivesse em evidência, né? Então, quando nós reduzimos os elementos, e se essa redução de elementos ela é crível, boa noite, Daniel, ela é crível, ou seja, ela é, digamos assim, consistente, essa redução de elementos, ela é como se ela nos colocasse nos elementos básicos de escritura ou de fabricação do mundo, né? Ou dos mundos. Então, quando nós vamos a um quadrado, é como se nós não pudéssemos reduzir o mundo para além de um quadrado, mas precisássemos do quadrado para construir o mundo. Mas dá ir para além do quadrado? Dá para ir para o quadrado transparente. Mas parece que, pelo menos um quadrado transparente, nós precisamos para começar a construir um mundo. Que seja apenas um pigmento único sobre a página. De tal maneira, nós temos a poética de um pigmento isolado no meio de uma página que se torna gigantesca. É como se o pigmento fosse o elemento mínimo a partir do qual nós fôssemos construir um mundo com vários elementos, né? Ao mesmo tempo, essa poética minimalista, ela parece ter como elemento muito importante uma espécie de acuidade dos elementos. É como se o mundo ficasse melhor construído quando nós fizéssemos mais efeitos com menos, do que menos efeitos com muito, né? De certa maneira, haveria, a partir do minimalismo, uma crítica, por exemplo, ao barroco como princípio de construção do mundo. E, no fim das contas, o barroco seria o uso excessivo de elementos,
que produziria uma certa confusão, ambivalente acerca de quais são os valores que estão em questão, e, ao mesmo tempo, é como se o Barroco entregasse pouco, né? Ele entregasse maravilhamento, mas entregasse uma construção do mundo onde as divisões seriam muito fortes, né? Onde as hierarquias seriam fortemente estabelecidas e valorizadas, onde a diferença entre os deuses, entre o Deus, as entidades divinas e os homens fosse infinitamente distante, né? Então, de certa maneira, a imaginação construtiva, que coloca uma certa interrogação minimalista, concerne também a procurar um princípio de construção onde possa caber mais gente no mundo, segundo uma certa horizontalidade, né? É um pouco olhar para o UERJ, né? Que é um prédio agressivo, feio, mas ao mesmo tempo tem a sua poética de redução de elementos, cujo significado está diretamente ligado a é preciso comportar muita gente. Percebe? É preciso comportar muita gente sem que haja elementos intrínsecos de distinção. É preciso construir um mundo onde todos caibam, né? E para construir um mundo onde todos caibam, as peças precisam ser simples. Eu não estou dizendo que não possa haver crítica a essa concepção construtiva, né? Mas é uma construção construtiva, é uma percepção construtiva que traz consigo uma espécie de delicadeza do gosto com relação aos elementos empregados para construir o mundo. Então, fazer mais com pouco, num certo sentido. Isso não quer dizer que isso não possa ser invertido, né? Por exemplo, Brasília é uma cidade de imaginação construtiva, mas ela mesma tem uma espécie de espírito nababesco a partir da simplicidade, né? Então, são linhas retas, mas linhas retas infinitamente distantes, né? E opressivas na sua distância. Então, nesse sentido, se poderia, como faz o Didi Obermann na página que eu acabei de ler, uma associação entre uma certa filosofia da linguagem, ligada ao Wittgenstein, que é uma filosofia em que os significados são procurados de maneira prioritária na regularidade dos acontecimentos e menos nos motivos, como eu posso dizer, implícitos, mais no manifesto e menos no implícito, de tal maneira que, se nós valorizássemos os elementos subjetivos que são mais explícitos, porque são mais regulares, nós teríamos um vocabulário de construção do mundo onde houvesse, não menos mal entendido, mas houvesse, digamos assim, uma prioridade construtiva maior, né? Que nós soubéssemos o que estamos fazendo. E é nesse sentido que vem a crítica do Wittgenstein à linguagem privada. No Tractatus, que é o primeiro grande livro dele, ele diz isso, de que não existe uma linguagem privada, de que quando nós achamos que nós não sabemos, não conseguimos colocar uma coisa em palavras, é porque nós não sabemos essa coisa. A sensação de que não dá para colocar em palavra não é a sensação de que existe algo implícito que a linguagem não comporta, mas uma inadequação da linguagem de falar sobre alguma coisa. E aí o último aforismo do Tractatus é: sobre aquilo que não se pode falar, deve-se calar, que é super famoso. Oi, Mariana. Bom vê-la. Oi, professor, boa noite. Hoje eu não vou poder ficar muito aqui, que aconteceu uma coisa relacionada ao aniversário da minha mãe aqui que eu não esperava. Mas eu vou ficar aqui enquanto der. Tá bom. Tá? Então, nesse sentido, a construção do Didi Obermann é um pouco colocar junto filosofias e artistas,
e preocupações poéticas com menos elementos, né? Nesse sentido minimalistas, com menos elementos, mas se eu estou certo, menos no sentido de que o minimalismo simplifica e mais no sentido de que o minimalismo torna mais explícito os princípios construtivos. O que significa os princípios construtivos? Qual é o material que nós utilizamos imaginativamente para fabricar os mundos em que nós vivemos, em que nós estamos? Então, é nesse sentido que um quadrado preto pode ser muito esclarecedor, um quadrado branco pode ser muito esclarecedor, muitos quadrados podem ser ainda mais esclarecedores, e quadrados transparentes e círculos transparentes possam ser mais esclarecedores. Isso não quer dizer que não possam induzir a um auto-engano. Qual é o auto-engano? Achar que o mundo é geométrico. E que a geometria é uma imposição do intelecto ao mundo. Mas isso já é um outro assunto. E aí, no último parágrafo, ele diz assim: no penúltimo parágrafo, ele diz assim: eliminar toda forma de antropomorfismo era devolver as formas, aos volumes como tais, sua potência intrínseca. Era inventar formas que soubessem renunciar às imagens e, de um modo perfeitamente claro, que fosse um obstáculo a todo o processo de crença diante do objeto. O que ele quer dizer com isso? Primeiro que esse percurso pictorialista que eu descrevi a vocês, ele é imagético, mas resiste à sedução que a imagem é capaz de oferecer. Como é que a imagem seduz? Com muitas formas e muitas cores, né? Um pouco como a linguagem seduz, né? Com muitos elementos. Então resiste a isso, no sentido de se seduzir pela clareza, seduzir pela consistência, pela limpidez. E, num certo sentido, isso poderia ser tido também como uma espécie de crítica ao abismo que a interioridade humana apresenta, né? E, no fim das contas, se nós formos dialogar uns com os outros a partir do infinito que a nossa interioridade nós ficamos infinitamente afastados uns dos outros, né? E, no fim das contas, artes em que a figura está presente, que a figura humana está presente, ou que a vida natural está presente, permeada pela significação humana, são formas artísticas que sugerem uma interioridade infinita. Então, qual o significado do trabalho da Rosana Paulino? É um significado infinito. Eu não sei exatamente aonde que essa significação se interrompe. Contrariamente a isso, poderia ser oposto um tipo de clareza poética que, ao invés de buscar o infinito da nossa interioridade, buscasse os elementos que compõem a nossa interioridade e que compõem o mundo que nós fabricamos a partir da nossa interioridade. Então, é nesse sentido em que eliminar o antropomorfismo poderia trazer uma espécie de poética dura, uma espécie de poética fria, uma espécie de poética mínima, cujo valor seria justamente nós reconstruirmos o mundo conscientes dos elementos de construção do mundo. Ou revisitarmos o mundo conscientes do modo pelo qual as nossas crenças são feitas. Porque as nossas crenças, elas têm um objeto, né? Eu posso crer em Deus, posso crer na Santa Teresinha, eu posso crer na vacina, eu posso crer na política, mas todas essas crenças têm alguma coisa em comum, percebem? Que é a própria crença, o próprio elemento intrínseco da crença, a própria cognitividade da crença. Percebem? Então é como se no mundo de anjos,
santos, dragões, democracia, igualdade e pessoas, né? Um mundo cheio de crenças transitivas, houvesse uma preocupação intransitiva. Que preocupação seria essa? Não mergulhar no infinito das crenças, mas mostrar o princípio de construção das crenças. Ou seja, existe um elemento simples, mínimo, a partir do qual tudo se faz. E é um pouco esse tipo de reconhecimento que uma arte mínima procura apontar. Isso não quer dizer que uma arte mínima ela interrompa as alusões. Porque quanto mais mínimo, mais alusivo se torna. Mas como se apresentasse uma alternativa às alusões. Percebe? Ao invés de precisar dizer o que o quadrado significa, na infinitude da interioridade do artista ou do mundo, eu posso tomar o quadrado como um elemento utilizado para fazer o mundo. Então, um pouco como uma criança que ganha um jogo de montar. Percebe? Eu ganho um jogo de montar, um Lego, e eu posso montar uma série de cenas naquele Lego. Mas eu posso também me maravilhar com o princípio construtivo das cenas. Percebem a diferença entre uma coisa e outra? Eu posso me interessar pela peça que está passando. Eu posso me interessar pela novela. Mas eu posso me interessar não pela novela, não pela peça, mas pelos elementos que estão em todas as peças e todas as novelas. O princípio construtivo de toda a peça, toda a novela. Então, nesse sentido que a arte mínima, ela tem uma natureza um pouco... Ela é experiência, mas é uma espécie de meta-experiência. Meta no sentido de fora, né? Então, uma vez que a arte abstrata e minimal se tornou tão comum quanto qualquer coisa, né? Um quadrado pintado, ele é tão comum quanto um quadrado industrial feito, o lugar comum, que é esse lugar que nós estamos povoando na arte contemporânea, o lugar comum também passa a ter uma preocupação minimal. Ou seja, é possível, na arte do lugar comum, não estar preocupado com um certo lugar comum, mas com o princípio de construção do lugar comum. Percebem? É possível estar preocupado com o prédio, com a festa, com as pessoas, mas é possível também estar preocupado com o modo pelo qual as pessoas chegam a crer, chegam a precisar de prédios, chegam a fabricar festas. Eu acho que com isso a gente encerra bem esse capítulo 3. E vamos... O próximo capítulo é a dialética do visual ou o jogo da evidência. Não. A dialética do visual ou o jogo da evidência. Que no nosso PDF é a página 61. Aí guardem esse, porque agora a gente vai dar uma olhada no trabalho do Maxwell Alexandre, tá? Diminuir aqui. Querem perguntar alguma coisa? Professor, eu queria que você voltasse essa coisa do lugar comum. Não consegui pegar agora. Eu falo Essa sobre última isso. parte mesmo. A arte contemporânea, ela é bastante dependente do lugar comum e a especificidade da arte contemporânea está diretamente ligada à possibilidade ou viabilidade do lugar comum. O que isso quer dizer?
quer dizer que a arte contemporânea ela é dependente de se minimizar ou dissolver as diferenças entre o objeto de arte e os objetos ordinários. Ou seja, é preciso que haja, para a arte contemporânea, ser capaz de se valer de qualquer coisa para fazer arte, que a diferença entre qualquer coisa e arte seja minimizada. Historicamente, a arte realizou essa transição para o lugar comum de maneiras variadas. Eu tentei explicitar 3 formas prioritárias pelas quais esse tipo de habitação do lugar comum foi realizada. A primeira que eu comentei foi uma mais irônica, mais sarcástica, mas já no contexto de reprodução industrial, mas no contexto de reprodução industrial, digamos assim, mais lento, se é que eu posso dizer isso, que é associado à obra do Marcel Duchamp. E a tomada de alguns objetos, principalmente objetos muito irônicos, como objetos a serem elegíveis como objetos artísticos. De tal maneira, a uma pessoa comum, diante do objeto de arte, não saber se está diante de um objeto de arte e poder querer jogá-lo fora. E essa proteção ao objeto de arte se dá em função dos fetichistas da arte que vão dizer não, esse objeto não pode, isso é o Marcel Duchamp, isso é muito caro, né? Uma outra via de habitação do espaço, do lugar comum, ou da vida comum, vocês podem utilizar a expressão que vocês quiserem, para mim se dá em torno, para mim e para outras pessoas, se dá em torno da obra do Andy Warhol, que já se dá num contexto de industrialização bastante acelerado, né, de reprodutibilidade em que as máquinas fazem um trabalho sozinha, né? Ou seja, em que a ideia de arte como técnica, como um saber específico com relação à matéria se perde, ou seja, eu não preciso ter contato manual com a obra de arte que eu faço, e a reprodução das latas de sabão em pó da marca Brillo e a reprodução das latas de sopa da marca Campbell acabam se tornando emblemáticas dessa nova ocupação do lugar comum. Ou seja, não é só que nós não conseguimos distinguir mais um mictório de um mictório obra de arte. Nós não conseguimos nem sequer distinguir as latas de sopa. Ou seja, mesmo na nossa casa, nós estamos rodeados de uma série de objetos artísticos em potencial. Tem um filme muito bom, que vocês podem assistir, que fala muito sobre isso no âmbito da música. É um filme chamado The Sound of Noise. É um filme bem-humorado. Não sei se vocês conseguem fácil um streaming, mas... eu vi por streaming sem pagar nada em algum lugar, não lembro aonde. The Sound of Noise, o barulho do ruído. E esse filme mostra muito bem isso no que diz respeito à música, é a música de vanguarda, a música contemporânea. Porque no que a música se baseia, né? Ela se baseava, a música moderna, num certo sentido, a música antiga, numa certa distinção entre o que é barulho do que é música, né? O que é ruído do que é música. Então, por exemplo, aqui na minha casa, onde eu moro, no prédio onde eu moro, tem uma bomba de água que todo dia liga e manda água para a caixa d'água, para que as pessoas que moram nesse prédio possam tomar banho e ficarem limpinhas. Chega um momento em que essa bomba começa a funcionar e ela faz um ruído. Eu tenho claramente a distinção, segundo as minhas crenças habituais, de que não estou diante de música. Estou diante de um barulho desordenado, desgovernado, que não tem função artística. E pode ser que não tenha função artística sempre, mas não quer dizer que não possa ter função artística nunca. Esse é o ponto. Então, esse filme, que é um filme bem-humorado,
É uma gangue de terroristas que vão capturando o ruído das coisas e transformando o ruído das coisas em música, né? Nem é necessário que nós saibamos a origem do ruído. Às vezes, se captura um ruído ou se faz um ruído, não se pode determinar muito bem de onde que esse ruído veio. Ou seja, um ruído meio abstrato. E ainda assim, isso pode ter uma função dentro do fazer artístico. Então, na música, o que esse filme alegoriza de maneira bem humorada é alguma coisa que nas artes visuais, Marcel Duchamp e o Andy Warhol fizeram, mostrando uma continuidade entre os objetos artísticos e os objetos comuns. De tal maneira, aqui há uma potência no contemporâneo, em que não haja mais uma diferença substantiva entre um museu e a sua casa, por exemplo, né? Pelo menos não substantiva, não ontológica. Talvez haja uma diferença situacional, né? De que é mais fácil caber um monte de gente no museu do que caber um monte de gente na sua casa. Porque o museu é maior, né? Uma terceira passagem por contemporâneo, que é uma passagem um pouco mais abstrata, mas não menos interessante, é essa que vai se dando pela simplificação da representação. E essa que eu expliquei a vocês a partir do trabalho do Malevich, depois da publicidade do Rodchenko, do Robert Riemann, do Robert Rauschenberg. Fui mostrando vários artistas diferentes, Adi Reinhardt. Quando eu finalmente cumpri minha promessa de colocar os vídeos na internet, vocês podem ver que eu não estou mentindo. E que nesse texto de Dilberman é principalmente representado pelos trabalhos do Donald Judd, que é um escultor que faz basicamente quadrados transparentes, quadrados mentalizados. E por último, esses quadrados transparentes do Joseph Kosuth. Tá? E por que essa passagem ela também é interessante? Porque transforma os modos de representar, né, de mostrar o que o mundo tem, né, mimetizar na arte aquilo que... Mimetizar numa tela, mimetizar num suporte aquilo que se viu, que se teve experiência, é simplificar os modos de representação a ponto dos modos de representação se tornarem entes do lugar comum. Então, no fim das contas, uma gota de tinta numa tela nada mais é do que uma gota de tinta perdida por aí. Nada mais é do que um quadrado desenhado por uma criança perdido numa página ou perdido na parede. Percebem? Ou seja, eles realizam um esforço de simplificação tão grande da mimetização que a mimetização, o elemento mínimo de cópia, se torna um objeto comum. Esse é o ponto. A partir do qual qualquer coisa pode ser feita. Então, o lugar comum ele pode ser ocupado artisticamente pelas reproduções que imediatamente se tornam artísticas, sem que haja necessidade de um ânimo artístico sobre o objeto, ao mesmo tempo em que o lugar comum se torna habitável artisticamente pela percepção de que os elementos mínimos da representação estão no lugar comum. Como qualquer quadradinho, qualquer círculo, qualquer gota, qualquer pingo, qualquer marca de qualquer coisa que você não saiba do que se trata, é um mínimo a partir do qual se comporá uma imagem mais complexa, se for o caso. Ou não, ou manter a poética simples, árida, de um quadrado no meio do deserto, que seja. Para que fique em evidência o quadrado. Isso não quer dizer que o quadrado perde a sua natureza alusiva, mas o quadrado põe em evidência o próprio quadrado. Então, é nesse sentido que eu tenho batido nessa tecla importante do contemporâneo, ou da arte contemporânea, o contemporâneo no sentido geral, e da arte contemporânea como a arte própria do contemporâneo,
como sendo esse registro em que as diferenças intrínsecas entre os fenômenos, entre as experiências, se perdem ou se esmaecem por uma continuidade entre os fenômenos. Isso traz uma coisa importante, que é uma, digamos, uma descaracterização das velhas autoridades, né? Então, com relação aos lugares sociais, por exemplo, os lugares de autoridade construídos, ao mesmo tempo em que traz, isso é uma das delícias do contemporâneo, como também traz uma série de dificuldades do contemporâneo, que é nós não podemos contar com índices intrínsecos para sabermos a diferença entre as coisas. Nós temos que olhar para elas, né? Nós temos que conhecê-las, senti-las e perceber as diferenças delas nelas. Não como sendo portadoras de diferenças a despeito das experiências que elas provocam ou que tiveram. Então, qual é a diferença entre as pessoas? Não há diferença entre as pessoas. Só há diferença entre as pessoas partindo do fato que as pessoas passaram. Ou seja, você precisa ser capaz de perceber a diferença na pessoa por algo que está nela, não alguma coisa que ela supostamente teria como um predicado de autoridade. Qual é a diferença entre o menino e o juiz? Não há uma diferença entre o menino e o juiz no que diz respeito ao aspecto intrínseco. Eles são a mesma coisa. No fim das contas, é uma diferença situacional. E que pode muito bem ser interpelada e descaracterizada se esse juiz não for lá muito boa coisa, né? A mesma coisa com relação aos objetos. Como é que você sabe que um objeto é bom a ponto de necessitar ser guardado e protegido? É porque ele está no museu? É porque ele foi feito com a mão de alguém? É porque ele foi feito por alguém? Não. Ele pode simplesmente não ter sido feito por ninguém. E ainda assim, ter alguma coisa de provocadora que o faça relevante. Como é que eu vou saber? Qual é o índice que eu vou utilizar para saber a diferença entre as coisas? Eu não tenho índice. É isso que o contemporâneo faz. Ele desautoriza essas diferenças tomadas como intrínsecas, né? Isso é interessante ao mesmo tempo que é periclitante. Você pode dizer que boa parte das nossas delícias e dores contemporâneas decorrem da própria natureza do contemporâneo. Que faz com que nós precisemos perceber a diferença entre as pretensões sem que as pretensões sejam intrinsecamente diferentes. Então, não é porque é branco que é bom, não é porque é homem que é correto, não é porque percebe? Esses antigos marcadores de autoridade e distinção só nos põem em rascada. Então, pode ter nenhum marcador moderno de distinção e, ao mesmo tempo, ser muito mais importante para nós, muito mais relevante para nós. Percebe? Mas, no fim das contas, as formas verticalizadas de identificação da pretensão, elas são desautorizadas pelo contemporâneo, para o bem e para o mal. De tal maneira que você pode dizer, nossa, mas isso aí é arte? Isso aí parece, sei lá, que foi um macaco que mastigou. Só que o desafio de dizer se vale ou não vale a pena é um desafio que só pode ser feito a partir da experiência desse objeto, dessa dinâmica, desse acontecimento, desse fenômeno. Isso faz com que o contemporâneo acabe sendo também um espaço em que nós ficamos surpresos com o outro rosto dos artistas, ou as outras cores que os artistas possuem. Porque na arte moderna, isso não era bem uma questão, porque isso não causava muita surpresa, né? Você pode ter alguns artistas
de origens diferentes, de origens não habituais, mas a arte moderna, pelo menos ocidental, ela basicamente é o território da criatividade de pessoas, de homens brancos, cristãos, e depois da segunda metade do século XX, uma certa valorização daqueles a quem os homens brancos cristãos quiseram matar, e que não conseguiram fazê-lo de maneira integral. Então, o contemporâneo, ele traz consigo uma surpresa, né, de que os artistas parecem diferentes, né? Uma vez que houve uma horizontalização ontológica, por assim dizer, uma horizontalização dos meios e dos modos, evidentemente que os artistas ainda são, na sua maioria, brancos, mas, ao mesmo tempo, aparecem artistas diferentes, que, muito embora os seus trabalhos não sejam, digamos assim, limitados pelas origens sociais históricas dos artistas, essa origem social e histórica traz consigo uma surpresa comparativa, né? Nossa, artistas não eram assim, agora são assim. E, ao mesmo tempo, o que esses artistas produzem é diferente do que os artistas produziam antes. Traz consigo temáticas distintas, com perspectivas distintas sobre essas temáticas. Tive muito isso no caso da Rosana Paulino. Ao mesmo tempo, a fugacidade do material, o tipo de humor que é utilizado na abordagem do material, as pretensões de imortalidade ou de mortalidade da obra de arte, percebe? Então, muito embora não seja relevante, me parece, né? Não seja relevante enquanto identificação da obra de arte, o percurso, a especificidade do artista, no fim das contas, essa especificidade ela se torna alguma coisa da qual se trata justamente porque, comparativamente ao fenômeno moderno, ela é curiosa, ela é diferente. E essa diferença também marca a possibilidade de uma comparação e até mesmo de um julgamento com relação ao moderno, né? De que parte da especificidade da arte moderna derivam do fato de que os marcadores de qualidade e distinção já eram dados como evidentes, não eram realmente disputados, percebem? Ou seja, a qualidade das obras e do que era feito já era meio que dado de antemão em função da técnica, da origem, e aí a qualidade do trabalho específico. Mas que a real consistência dos trabalhos, a observação da real consistência dos trabalhos fosse impedida em função desses artifícios, né? E, de alguma maneira, o contemporâneo recoloca a história da arte sob julgamento. É provável que Monet não saia do lugar de Monet, porque Monet realmente é muito bom, mas tem muita coisa que talvez não seja muito boa se os critérios ficam mais rígidos, percebem? E, nesse sentido, o contemporâneo, ao mesmo tempo em que ele habilita todo e qualquer tipo de manifestação, o critério de distinção, uma vez que pode tudo, se torna muito mais rígido. Ou se torna potencialmente muito mais rígido. Porque a arte contemporânea ela meio que engatinha também. Então, nem todas as faculdades de distinção, de percepção, de especificidades, elas são desenvolvidas. Muita coisa que a gente acaba se impressionando, a gente vai perceber um pouco tempo depois, na prova histórica, de que ela não é tão interessante assim, né? Então, isso é curioso com relação ao contemporâneo, principalmente no fato que o contemporâneo lança uma luz especial sobre países entendidos na periferia, como o Brasil, por exemplo, né? A gente começa a ter artistas não só que tematizam questões indígenas, mas que tematizam questões indígenas a partir de uma perspectiva
que antes não estava na obra de arte. Ao mesmo tempo, artistas negros, ao mesmo tempo, artistas asiáticos, percebe? E que não são importantes porque são negros, são asiáticos ou são índios, mas porque trazem uma perspectiva que, em não sendo, é impossível trazer. Parece que a arte contemporânea também traz consigo uma certa denúncia dos limites imaginativos, de que existe um limite imaginativo de uma pessoa, de uma determinada experiência, se colocar no lugar de outra experiência, percebe? E que aquela perspectiva sobre o mundo, a ponto de poder ser transformada num objeto de arte, só pode ser feita a partir daquele ponto, né? Não quer dizer que vai ser interessante e boa, mas se torna uma condição necessária, não suficiente, mas necessária. Então, nesse sentido, eu achei que era o caso de buscar alguns artistas que pudessem servir como uma interpelação de natureza contemporânea para essas questões do Didi Huberman, que são questões sobre a consolidação do contemporâneo, porque, de certa maneira, eu já vou ler, Mariana, só um instantinho. Porque, de alguma maneira, o que o Didi Huberman está falando é sobre uma certa ocupação do contemporâneo em que elementos mais ligados, digamos assim, a uma certa teatralidade da arte, uma certa dramaturgia da arte, sejam valorizados, em detrimento de elementos mais mínimos, mais, digamos assim, minimalistas, né? Então, por exemplo, ele para falar do contemporâneo, ele busca o Frangélico, que é um artista do Renascimento, para dizer que, comparativamente a certos ânimos do final da arte moderna, Frangélico pode ser muito mais rico do que esses ânimos, porque o Frangélico oferece alguma transcendência para a observação da obra de arte. Ou seja, eu olho para uma imagem, a imagem é mais do que ela é, muito embora haja um limite para ela, que é o limite dado pelo cristianismo, pela história bíblica e tudo mais. Então, pode ser que o contemporâneo nos coloque alguma imagem que é pobre, e nós não estamos sabendo enriquecer essa imagem porque nós estamos com inibições estéticas no que diz respeito à composição da imagem. E dá para carnavalizar um pouco mais a imagem, sem que a imagem perca em potência, né? Ele faz muito esse debate de maneiras diferentes no curso. E nós vamos perceber isso também na arte contemporânea que eu vou mostrando a vocês. Porque, por exemplo, a Rosana Paulino, ela é mais intimista. Muito embora ela seja contemporânea e utilize objetos, seja intensamente contemporânea, utilize objetos comuns, os objetos comuns, eles são expressivos no silêncio, não no barulho. Percebe? Dificilmente nós vamos olhar o trabalho da Rosana Paulino e achar que ela está disputando no grito. Ela não está disputando no grito, ela está disputando, entre aspas, no minimalismo, na delicadeza, no silêncio. Percebe? Ela está mais, muito embora haja figura, muito embora haja metáfora, muito embora haja associação, ela é muito mais consciente dos elementos mínimos. Ela usa muito desenho, usa muito o nanquim, usa muito traços finos, tem muito mais a consciência dos elementos mínimos do que propriamente um uso mais loquaz, mais carnavalizado dos elementos. O Maxwell Alexandre já não vai na mesma toada. Mas, ao mesmo tempo que ele usa muitos elementos, ele é mais loquaz, mais expressivista, no certo sentido, do que ela, ele consegue oferecer, digamos assim, uma clareza do limite dos personagens que ele elenca, né? E é um pouco nessa direção que eu quero ir. Deixa eu ver o que a Mariana escreveu. Você não quer falar, Mariana? Professor, tá muito barulho aqui em casa.
Muitas vezes eu penso que não é sobre o que teve visibilidade antes de ser ruim, mas que agora existe a possibilidade de ver alternativas. Expõe, mas quem está falando. Sim, eu não estou querendo dizer que o antigo era ruim, mas a partir do momento em que os critérios de identificação do objeto de arte se tornam mais extensos, e essa extensão pode dar origem, digamos assim, uma rigorosidade com mais elementos, pode ser que, historicamente, a história nos apareça de outra forma. Percebe? Porque pode ser que nós percebamos, nossa, mas a arte renascentista realmente era tudo isso. E realmente há uma distância profunda entre ela e nós. E não é porque ela é renascentista, porque o que tem nela realmente é extraordinário e belo e tudo mais. Percebe? Pode até ser que nós revalorizemos o passado, mas essa revalorização vai se dar em outras bases. Então, não é porque é renascentista, não é porque é italiano, não é porque é do século XV, não é por causa das especificidades históricas do período. Mas eles realmente foram capazes de fazer algo extraordinário, independentemente de quem eles eram e onde eles estavam. Claro que quem eles eram e onde eles estavam, esse marcador histórico contextual nunca vai desaparecer. E o contemporâneo não extingue, né? O contemporâneo divide espaço com ele. Porque, digamos que o espírito contemporâneo permaneça. Daqui a 150 anos, vão estar pessoas fazendo coisas e vai haver uma diferença entre quem fez em 2020 e quem fez em 2072. Porque 2072 não é 2020. Há diferenças localizadas. Mas não são as diferenças localizadas que vão conferir relevância para as obras no que diz respeito à dinâmica valorativa das obras, as obras que importam, né? Então, nesse sentido que as preocupações contemporâneas redimensionam a preocupação com a arte. E o fato da arte demandar todas as perspectivas e haver uma impossibilidade de se mostrar uma perspectiva que não se vive, a arte passa a ter um conjunto muito mais variado de artistas, esse é o ponto. Percebe? E esse conjunto muito mais variado de artistas, se eu estou certo, ele traz consigo, primeiro, um impacto inicial relativizador. É tanta coisa que a gente não sabe ver a diferença entre nada. Mas, num segundo momento, um impacto de rigor. Porque nós temos tantas perspectivas sobre o mundo, e perspectivas tão bem consolidadas, que importa o que foi feito, né? De uma maneira que quem fez não adquire autoridade, como já aconteceu no mundo moderno, por ser quem é e por vir de onde veio. Esse é o ponto. E é nesse sentido que artistas europeus competem de igual para igual para artistas brasileiros e asiáticos. E mais do que isso, a história da arte compete de igual para igual para artistas europeus, entre americanos e asiáticos, que estão 300, 400 anos de diferença. Essa rivalidade é uma das surpresas do contemporâneo, né? De que nós avaliamos em função do contexto, mas avaliamos em função do que é. Professor, desculpa se tiver barulho no fundo, nem sei se dá para escutar, mas eu vou ter que falar. Tipo, eu entendo que a arte contemporânea abre um espaço para artistas diversos, né, poderem fazer arte. Mas eu acho que dizer que está de igual para igual com artistas europeus, tipo, é uma possibilidade, né? Mas na prática não é. Porque o lugar de onde vem e de onde se fala colocam
tantas coisas que atravessam, que ser artista, por mais que seja possível, e é muito mais possível ser escutado, né, agora como artista do que há muitos anos atrás, ainda há tantas dificuldades, né, em ser isso, que ainda é muito mais difícil e muito mais injusto, né? Mas agora, pelo menos, existe a possibilidade de ser. Mas continua sendo muito difícil. Você tem toda a razão. Não é a mesma coisa. Mas, uma vez que a própria definição de objeto artístico se altera, e a definição de fazer artístico se altera, a ausência, começa a se sentir a ausência de determinadas vozes. Percebe? E evidentemente que tudo isso pode ser conduzido de maneira bastante hipócrita, se dando voz para 2 ou 3 pessoas, enquanto que milhões são silenciados. Eu não estou dizendo que a arte contemporânea resolve os problemas da desigualdade ou da exploração do capital, nada disso. Mas a arte contemporânea, ela, em função da diferença da definição do objeto e do fazer artístico, ela começa a sentir uma falta. Esse é o ponto. Então, isso da arte dos últimos 300 anos, de autores de origem africana, ser arte tradicional, isso, em termos contemporâneos, já é sentido como uma falta. Como assim só... Sim, a arte tradicional é importantíssima, mas como assim só há arte tradicional de pessoas com esse tipo de origem? Se o objeto artístico, ele está em todos os lugares. Então, o que existe não é... É impossível que ninguém esteja fazendo. Uma vez que todos podem, uma vez que tudo que existe um mecanismo institucional explícito de silenciamento. Enquanto que na arte moderna, há justificativas para o silenciamento em função da própria definição dos objetos. Como assim você quer que alguém faça uma escultura em mármore se não teve 15 anos de formação? E que essa escultura seja passível de disputar com outras esculturas em mármore? A própria definição do objeto do fazer torna impossível alguns tipos de pergunta. De tal maneira que nós nos maravilhamos, sei lá, com um aleijadinho, né? Um Ataíde. Porque, digamos, é um domínio da técnica que não poderia existir num determinado contexto. Percebe? Agora, uma vez que essas demandas relacionadas à técnica desaparecem e exigências imaginativas e perspectivas se tornam preponderantes, e tudo pode ser, a ausência se torna muito mais loquaz. Digamos que esse Godot, que nunca chega, se tornou um Godot gigantesco, virou um King Kong. Percebe? Como assim? Dá para perceber a ausência e a ausência gigantesca. Então, você olhar para a arte brasileira contemporânea e perceber a predominância ainda nela de artistas brancos de contexto burguês, percebe? Isso, do ponto de vista demográfico, você pode até mesmo fazer questões demográficas, tem uma coisa errada aí. Escancara a hipocrisia, né? Exatamente. A hipocrisia ela se torna explícita do ponto de vista ontológico. Porque se tudo pode, como só alguns fazem? E aí é o caso de pessoas que entendem o contemporâneo, que abrem o Instagram e vão ver trocentos mil artistas selvagemente geniais produzindo, né? Com relação aos quais pode ser que ele seja muito melhor, muito mais importante, muito mais genial do que alguém que está sendo visto e protegido, né? E alguma coisa que dificilmente se faria com outro tipo de historicidade. Esse é o ponto. Que seria impossível com outro tipo de historicidade. Então, eu não quero dizer que a historicidade contemporânea da arte resolve os problemas, mas torna problemas passíveis de se tornarem explícitos, como você disse. Os problemas passam a existir, esse é o ponto.
E as justificativas em torno do contexto deixam de ser significativas. Vamos passar para o Maxwell Alexandre. Dividindo aqui a página com vocês. Ó, tem ele falando aqui no Prêmio Pipa. Eu vou botar para a gente ouvir. Se eu colocar aqui, vocês escutam também, né? Estão vendo e ouvindo? Sim. Tá. Sim. Sim! Você quer trocar uma geladeira por uma frigideira suja? Sim! Salve, igreja, Maxwell Alexandre aqui, sou artista plástico, trabalho no Rio de Janeiro, Rocinha, aqui é a favela onde eu nasci e cresci. Meu trabalho passa por diversas mídias, né? Desde a pintura até o vídeo, fotografia, agora estou começando a trabalhar com música também, é uma prática bem ampla. Meu trabalho mais recente, que é um álbum para edificar fé de artista, intitulado Anjo Maxwell. Eu faço parte da Igreja do Reino da Arte, conhecida como A Noiva também, é uma igreja criada para artistas. E dentro da igreja a gente tem vários discernimentos, né, de qual é o propósito de cada um, né? Então a gente tem lá o profeta Eduardo de Barros também, que é um artista. Tem o São Lucas, que é reconhecido como santo pelo exame das práticas urgentes. E dentro disso, por ser um dos membros ali da base da igreja, né, desde a fundação da igreja, né, um dos membros iniciais, muitas pessoas me reconhecem como pastor e até mesmo como papa da igreja, o que eu acho um pouco exagerado, esse reconhecimento de papa. Eu até enxergo a minha prática como uma prática pastoral, minha prática artística como uma prática pastoral, acho que tem uma semelhança, acho que ficaria mais dentro disso. Mas eu me vejo muito buscando esse paralelo, assim, de reconhecimento da igreja, eu me vejo mais hoje em dia como essa entidade celestial que é o anjo, daí o nome do álbum, né? E o anjo dentro do evangelho, ele é tido como um mensageiro, ele não é um intercessor, mas ele é tido como um mensageiro, ele é tido como uma entidade de uma outra dimensão. E eu acho que isso diz muito para uma característica que pauta muito minha vida, que é o lance de eu me sentir sempre aéreo, eu não me sentir aqui na Terra, né? Eu sempre estou aéreo, sempre me sinto aéreo nas situações e tal. Eu lancei esse álbum dia 1º de abril porque faz parte da tradição da igreja, a gente marcar a data e lançar o trabalho, né? E apresentar o trabalho. E é muito curioso, porque na igreja os trabalhos eles não são avaliados pela qualidade. Ele é uma entrega, ele é uma oferenda que a gente reconhece como essa divindade máxima da arte. E aí esse ano eu marquei dia 1º de abril. Ano passado também eu fiz eu casei ano passado dentro da igreja, então eu acho que dia 1º de abril, por ser esse dia da mentira, ele cria uma tensão entre o que é a verdade do teu coração ali, né, e o que de fato essa data pode significar. Então eu estou assumindo essa data como uma data-chave, assim, para eu me atirar e fazer uma coisa nova. Já que eu não entendo nada de música, esse foi um ano que eu resolvi ir para uma área da qual eu não domino. Alguém ouviu o álbum? Eu não ouvi ainda. Mas a partir essa página que eu coloquei,
É a página do Prêmio Pipa. O Prêmio Pipa é um prêmio super importante, né, que todo mundo quer ganhar. E ele tem um jeito meio popular, porque os artistas meio que se indicam, né? E depois as pessoas votam. Então, lembra também um pouco meio Big Brother. Uma coisa bem... Digamos que tem uma coisa elegante, mas ao mesmo tempo uma coisa um pouco vulgar. Vulgar no sentido de comum, né? Ao mesmo tempo em que dá visibilidade para artistas, os artistas se nomeiam, né, se indicam, o que é uma coisa um pouco aristocrática, né? Um reconhece o outro, ao mesmo tempo eles precisam colocar o carro na rua e sair adquirindo visibilidade a partir das estratégias que forem possíveis para visibilidade, né? Então, nesse sentido, lembra também um pouco os componentes da sociedade de espetáculo, uma sociedade... os acontecimentos podem ser explorados de uma forma um pouco endereçada, né? Não sei se faz sentido para vocês. Ele é muito novinho, olha, de 1990. Deixa eu ver aqui. Aí o que ele já falou, que foi criado no berço evangélico, foi patinador street profissional durante 12 anos, ele fez design na PUC, e tem essa relação com religião, né? Eu conheci o trabalho dele numa exposição que foi feita agora no MAR, Museu de Arte do Rio, que tinha com nome... E estava viajando essa exposição agora. Que é Pardo é o Papel. Tem um vídeo dela aqui. Na página do Mar também tem coisas sobre. Vou mostrar para vocês. Eu vou dividir aqui com vocês a tela, tá? Vou só fechar que abriu um monte de janelinha, vou me confundir. Estão vendo? Aham. Tá. O pardo é papel, né? Tem uma referência clara à cor, né? Da pele. Não sei quando, mas de um tempo para cá o censo começou a utilizar essa nomenclatura, né? De branco e pardo. E acho que negro, branco e pardo. Então, pardo entre um pouco o que acontecia com um mulato antes, né? Seria uma denominação de cor de pele entre um lugar e outro. E tem um papel pardo, né? Então, parece que é uma ironia com essa denominação de uma cor da pele como pardo, dizendo assim, pardo não, pardo é o papel pardo. As pessoas não são pardas. E o pardo é o meio no qual ele trabalha, que é o papel pardo, esse papel imenso, meio marronzinho, que você compra, que é muito barato, em folhas gigantescas.
Ó, aqui dá para ver bem o fundo do papel pardo. E que é um papel muito fugaz, né? De conservação muito precária. Então, nesse sentido, esses trabalhos dele são trabalhos meio auto-incendiados, né? Porque rapidamente esses trabalhos vão desaparecer, vão ficar só os registros fotográficos, os catálogos. Mas vai ser difícil conservar esse trabalho da mesma maneira que é difícil conservar uma pintura, mas você sabe que a pintura vai durar pelo menos 300 anos, 350 anos, pintura a óleo. Esse papel pardo não vai durar nada, em 50 anos já desapareceu. Ao mesmo tempo em que o que ele retrata nesse papel pardo são figuras de profunda fugacidade. Vocês repararam? Tinha um policial militar, agora umas crianças com camisa do Ensino Municipal do Rio, aparecem umas figuras infantis, né, um dinossaurinho. Eu vou mostrar aqui pela exposição virtual, depois vou procurar uma que as imagens fiquem melhor definidas, tá? Quem é do Rio de Janeiro, ou quem assiste novela, né, reconhece essas figuras como figuras que fazem parte do imaginário geral da cidade. É como a lixeira cor de abóbora, né? Os ônibus, a maneira como eram os orelhões, são esses uniformes, a maneira como os policiais vestem o uniforme. Essas piscinas já são meio universais, né? Isso que eu ia falar, isso aí não é papel pardo, isso aí é uma piscina. Isso é uma piscina. Mas é uma piscina comum, né? Assim, num ambiente que você não tem piscina, você compra uma piscina de plástico e enche d'água. É uma piscina meio popular, né? Digamos que é o papel pardo das piscinas, né? Não é uma piscina olímpica, não é uma piscina fabricada, é uma piscina um pouco precária, uma piscina temporária, né? E numa tem uma coisa vermelha, eu acho que deve remeter a sangue. Eu não lembro da piscina quando eu vi. Esses aqui já são papel pardo. Ó, figuras do imaginário infantil, popular, de revistas em quadrinho. Ó, um todinho. Tem muitas expressões sexuais que são engraçadas, que ele utiliza nos quadros. Coisa entre o todinho e o sexo oral. São divertidas. Mas, ao mesmo tempo, é um contexto de droga, de rivalização com a polícia, de perigo, de morte. E o Neymar Júnior, tem uma figura meio infantil, né? As crianças adoram e tudo mais. Se vestem como. Deixa eu ver se eu acho. Ó, aqui na Fundação Iberê Camargo, tem umas imagens fixas que acho que estão melhores. Eu vou mostrar para vocês. Tchau, tchau, Mariana. Ó, isso remete bem ao Rio de Janeiro, né? São movimentos de funk, pessoas dançando, com as mãos no joelho. Aquela piscininha
mais popular. Quase todas as pessoas aqui são negras, mas é transversal, né? Um homem mais adulto, com uma gravatinha. E tirei de onde eu estava. Isso vocês percebem dele falando no vídeo, né? De que a presença religiosa é muito significativa, a ponto dele fundar uma igreja própria. Aqui tem um elemento de São Paulo, olha, o Museu de Arte de São Paulo. Mas essas são crianças do Rio. Ó, pessoas virando um carro, talvez um carro de polícia, ateando fogo nos carros. É uma coisa comum quando algum tipo de morte injusta, né? As pessoas ateiam fogo como uma maneira de protestar contra o assassinato. E um bispo do Rosário. Eu mostrei para vocês o trabalho dele recentemente, que é um homem que foi internado na colônia e de alguma maneira a possibilidade do trabalho dele de delírio ser um trabalho de arte está diretamente ligado ao advento do contemporâneo, como viabilizando esse tipo de prática como uma prática artística, né? E, ao mesmo tempo, se vocês repararem bem, o discurso do Maxwell Alexandre tem um componente de delírio, né? Porque ele lida com a possibilidade de inventar religiões, gerar práticas religiosas, como tendo uma plasticidade que, de certa maneira, essas coisas não têm, né? As religiões neopentecostais, elas se valem de uma certa possibilidade imaginativa em torno das religiões, mas elas têm uns traços fundamentais, são traços que ela herdou, né? Traços que dependem do cristianismo, que dependem do catolicismo, que dependem da reforma protestante, né? E, ao mesmo tempo, se mistura com componentes de religião afro-brasileira, recontextualizada num cenário cristão. Mas, digamos que os traços fundamentais de crença são traços, digamos assim, tão fantásticos quanto qualquer crença religiosa, mas é um fantástico que tem uma depuração longa no tempo, né? Ele, de alguma maneira, utiliza esse fantástico da religiosidade, julgando que um sentido pode ser instaurado com uma depuração temporal mais curta, né? Isso é um componente delirante, é um pouco como se o Antônio Conselheiro se denominasse profeta e saísse para fundar uma nova civilização, percebem? Ao mesmo tempo que tem um componente de transgressão política muito significativo, também tem um componente de uma espécie de apreciação da viabilidade da invenção política como tendo uma plasticidade, uma figurabilidade que ela não tem, né? Ou que é difícil nela, ela resiste, né? Isso é curioso e, nesse sentido, é como se o discurso tivesse alguns elementos esquizo, né? Ou seja, que misturasse discursos diferentes sem entrar em contato com a diferença intrínseca deles, o que é uma característica forte do contemporâneo, do mundo contemporâneo, né? É o que se vive, por exemplo, em impasses entre os cientistas e o presidente da República, né? O presidente da República diz que é verdadeiro porque ele crê, e os cientistas dizem, não é verdadeiro porque você crê, é falso, né? Mas, ao mesmo tempo, pouco importa que a crença dele não tenha autoridade, porque ela realiza efeitos públicos, né? Ela realiza efeitos públicos fortes, né? Independentemente dos componentes de verificação de verdade não estarem presentes ali, e haver uma diferença no mundo moderno entre a verdade da ciência e a verdade da religião, né? De alguma maneira, é um tipo de transversalidade
com relação aos saberes que marcam o contemporâneo para o bem e para o mal, né? Professor, vai parecer que eu sou a Luca da piscina, mas naquela imagem lá do MASP, ela tava com... Não sei, essa daí também tá um pouco... Parece que a piscina é tipo calçadão de Copacabana, assim, não sei, senti que parecia ser uma coisa meio do chão. Não tá Luca da piscina, não, acho que tem tudo a ver. Ele transforma tô vendo isso agora, né? Principalmente nesse. As ondinhas da piscina se transformam em calçamento, né? Isso, aí parece, né, o chão ou uma parede, né? Aqueles tijolinhos, pedras portuguesas, né? Uhum. Tem toda a razão. Eu não sei se foi esse, mas tinha um que estava escrito Rua Marielle Franco. Não estou conseguindo ler aqui, mas... Um todinho, uma metralhadora. Um carro de polícia. Carro de polícia, pessoas se abraçando. Um sujeito meio seminu. Uns sinais de riqueza muito explícitos, né? Que parecem sinais de riqueza associado à música, ao rap, ao funk, quando o artista ganha muito dinheiro rápido. Também acontece em outras músicas, né? No sertanejo universitário. Mas uma coisa da demonstração de riqueza do sucesso repentino, né? Do uso do ouro. Uns carros que parecem ser caros. Aqui de novo. Tem um vídeo aqui em cima, vamos assistir? Será que é igual? Existe essa reverência, né, com o objeto de arte, com a pintura. Mas o objeto, ele não é a coisa mais importante, tá ligado? O objeto, ele é muito mais testemunho do processo de fazer do artista. E esse processo como processo de autoconhecimento, de lapidação de si mesmo. O objeto, ele é só onde você ancora essa experiência, ele é só testemunho do processo, sacou? Palha Papel é uma série que fala de autoestima, de bonança, sobre marra, ostentação, futuro de glória e poder para o povo preto. Eu venho de um lugar de escassez, né? Então, tipo, o sonho era uma coisa, né? Pô, viajar, pô, comida, tá ligado? Quando eu era menor, eu sonhava com, piscina, eu amarrava em piscina, em água. Meu sonho era entrar numa piscina que a gente chama de ladrilho, piscina de ladrilho e tal. No momento que eu fui ao Rio para a abertura do Maxwell, de imediato me veio uma frase do Iberê muito clara: tudo vem do nosso pátio, tudo vem da nossa infância. E isso é muito forte, eu acho, no trabalho do Maxwell. O retrato que ele nos descreve dessa vivência dele, você vê ali o artista que está preocupado com o seu tempo. Essa preocupação, eu diria que não havia tão forte nas gerações passadas. Eu acho que a função do artista
tá sempre mantendo a dúvida mesmo, tá em cima do muro e dar double check nas coisas, ir lá e conferir de novo. E essa é a maneira que muitos artistas trabalham, mas eu gosto de trabalhar com as questões reais, assim, sacou? Eu não gosto de ficar fazendo só um souvenir das coisas. Eu sou a Frances Reynolds, presidenta e fundadora do Instituto Inclusartes. Entre nossos programas é apoiar a arte brasileira. Maxwell Alexandre é um dos beneficiados deste programa e ele conseguiu virar hoje uma jovem estrela brasileira, não só no Brasil, mas também no âmbito internacional. Maxwell é um líder natural e ele tem eu acho uma missão muito importante para ser uma fonte de inspiração aos jovens, como um todo no Brasil, que você, se quiser, também pode. Bom, eu já conhecia o trabalho dele, né, há muito tempo, mas vendo presencialmente de perto, né, as telas, o trabalho, ver a tinta ali, né, vindo da mão dele, é muito mais potente, assim, porque a gente se identifica, principalmente porque a gente se identifica, né, a gente se vê ali, a gente vê os nossos e as nossas, né, eu digo nós, pessoas negras, por mais que a gente tenha apreciação pela arte, por outros caminhos, outros vieses, essa é uma representação que nos toca muito, né. Tem uma coisa que é você ver pessoalmente, né, as coisas. Eu acho que isso bate para todo mundo. É engraçado que, de repente, aparecem os críticos, né, as pessoas falando com sotaque, não tem nada a ver com o trabalho, né? E aí fica essa coisa do branco mediador, né? Que nós estamos atentos a isso, nós estamos promovendo a entrada disso no universo artístico, entendemos o valor, mas isso não é sobre violência, não é sobre destruição, não é sobre protesto e ressentimento. É sobre falar para os novos jovens de que eles podem ser artistas também. O que é? Falar o que eles mostrarem que está lá no jardim, no quintal deles, né? Não faz o menor sentido, né? No fim das contas, o fato de ser um trabalho artístico e de partir de uma certa horizontalidade dos objetos, né? E, digamos, horizontalidade entre a origem das pessoas, ele não é ingênuo acerca do modo pelo qual os conflitos sociais e políticos se dão, né? Que o trabalho é todo sobre isso. Um monte de gente com metralhadoras, são pessoas pretas com uniforme, com metralhadoras, apontando metralhadoras para outras pessoas pretas, e o artista dizendo que isso é sobre os sonhos de infância dele, as expectativas de inocência, né? É muito pouco mediado, né? E, ao mesmo tempo, é muito pouco ingênuo acerca das viabilidades da mediação, né? Outra coisa que é interessante na fala dele, e que tem a ver justamente com esse remetimento à fala dele, é o lugar do processo na arte contemporânea, e esse lugar do processo está diretamente ligado a essa horizontalidade dos objetos artísticos, dos objetos comuns. Porque se os objetos são todos iguais, e as pessoas são todas iguais, não em situação, mas em substância, né? O que diferencia? Né? Sim, diferencia o que foi feito, né?
não o objeto enquanto objeto, mas que objeto é esse, mas também a relação produtiva com o objeto, ou seja, que tipo de matriz subjetiva está sendo desencadeada para que aquele tipo de obra de arte apareça, né? Então, até mesmo a fugacidade da obra de arte, ela ser feita em papel pardo, remete novamente para o tipo de processo de autoconhecimento pelo qual ele passa, lidando com uma certa imaturidade da lida dele com a própria infância, né? Ou seja, a infância dele é repleta de tantos elementos contraditórios que existe uma espécie de subjetividade com alguns componentes de vivacidade infantil, né? Em que o Todinho e a metralhadora estão em posição de cumplicidade, né? Vocês acharam alguma coisa sobre ele que vocês queiram mostrar? Eu não tenho um catálogo dele. Não sei nem se ele tem catálogo já. Vamos ver aqui. Vamos nas... E ele tem um Instagram. O Instagram também pode ser uma coisa legal da gente ver. Mas primeiro vamos olhar aqui as imagens. Se a gente acha alguma coisa legal. Eu vou compartilhar para a gente ir olhando juntos. No site do MAR tem um catálogo dessa exposição. Ah, tem? Você me manda o link? Peraí que tá baixando aqui. Deixa eu colar aqui. Ah, é melhor do que olhar no Google, porque a gente vai... Vamos, baixa. Vou dividir a tela com vocês, tá? Estão vendo? Sim. Aqui eu acho que eu trabalho no ateliê. Vou aumentar um pouco. Um cavalinho. Essa coisa dos cabelos amarelos, talvez alguém que não esteja no contexto do Rio não entenda direito, né? Porque eu acho que tem a ver com a coisa da oxigenação dos cabelos nas praias, não tem? De que os meninos vão para a praia, enchem o cabelo com alguma substância, ficam com aquele efeito no sol. E pode falar, Maria Eduarda. Inclusive, eu lembro que teve uma exposição no MAR mesmo. Eu não sei se foi desse artista, possivelmente, que a exposição era descolorir cabelos em massa. Eu, inclusive, quase fui com um amigo e nós íamos descolorir o cabelo, todo mundo junto. Que legal. Lá. Eles estavam pintando lá embaixo, né? Naquele plotis ali do mar. Eu acho que tinha a ver com a exposição. Isso, exatamente. Deve ter sido uma performance dessa exposição. Isso isso também faz parte da obra, né? As performances que a obra vai incorporando. Mas eu acho que quem não é desse... Acho que isso é uma coisa muito carioca, né? Das praias do Rio, né? Das crianças negras descolorirem o cabelo, né? Eu acho que hoje em dia é um costume mais geral. Principalmente no carnaval. Olha, essa exposição mesmo, eu estava descendo o catálogo, lá embaixo mostra a performance da galera pintando cabelo, e também tinha piscina, né? Tinha piscina lá no mar.
E olha que interessante, porque é um trabalho que tem figura, né? Ou seja, tem, falando como Didi Huberman, né? Tem um efeito transcendente do trabalho a figura, mas a figura mesmo não importa, né? O que importa é uma espécie de remetimento à sociabilidade que a figura remete, né? Então, por exemplo, vocês estão vendo uns Power Rangers, um Power Ranger segurando a mão de uma criança. Não é como remetimento a um anjo, quando você vai no Frangélico e vê o remetimento a um anjo e uma Nossa Senhora, em que você sabe que essas coisas só existem do ponto de vista espiritual. Aqui tem uma espécie de fantasismo infantil, né? Em que eu, em algum momento, me imagino na minha sociabilidade, de tal maneira no universo retirado e encantado, em função de N razões, inclusive a violência, em que o meu substrato imaginativo, Power Rangers e crianças brincam, né? Tem um Power Rangers no meio de uma cantiga de roda. Achei curiosíssimo o Saci, porque como é que aparece um Saci do nada? Você vai vendo essa gramática toda faz sentido por um determinado contexto de sociabilidade. Então, crianças fechadas dentro de casa, assistindo televisão, para não serem assassinados no meio da rua, né? Escolas municipais, públicas. Esse dinossaurinho eu não reconheço muito bem, mas são os... Então, esse dinossaurinho, eu não sei porquê, mas ele me remeteu ao Grito, aquele quadro. O Grito? Do Munch? Pode ser. Não sei, essa coisa dele aqui embaixo, como se fosse uma boca, né? Não sei. Eu acho que esse dinossaurinho é de um doce. Olha. Biscoito. Eu achei que pudesse ser o Yoshi do Mario. Realmente, eu pensei no início, mas depois me passou uma energia meio passatempo, não sei. Parece também. E o Saci? Porque o Saci não aparece no desenho nada. O Saci não tá na praia, não tá na escola. Eu pensei, de repente, o Saci é associado com travessura, né? Ele é brincalhão. Ele faz... E o Saci é negro, né? Dá para entender. Mas, digamos que não faz parte do cancioneiro geral de um jovem negro educado nos anos 90, né? Ele não leu Monteiro Lobato, ele não tem nenhuma relação com... Percebe? Como é que o Saci aparece? Eu acho que lá atrás a gente estuda um pouco questão de folclore, né? Então ele tá parecendo até um boneco ali, costurado e tal. Ele realmente não dialoga muito esteticamente com os outros, né? Eu vi o símbolo do Super Choque. Muito bom. Quem é o Super Choque? É um personagem principal de um desenho, esse raio aqui, logo em cima do Saci. Ele é um super-herói negro. Né? E o poder dele é eletricidade. Funciona, isso é interessante, as referências populares dele funcionam como uma mitologia pessoal que se estabelece numa duração temporal muito curta, porque é uma mitologia inscrita na década de 90, né, de quem foi criança durante esse período muito específico, né? E muito embora eu seja criança na década de 80, reconheça algumas dessas figuras, muitas já me escapam, né? E se tornam referências difusas sobre a infantilidade. Esse dinossaurinho reaparece, tem um casal namorando. E como você bem lembrou, esse sinal da ondinha da piscina de plástico transformada em calçamento, né? Transformada em fundo. E transformada em calçadão de Copacabana, né? Sim. E ele até falou naquele vídeo, né, que o sonho dele era ter o ladrilho, né? Porque essa piscina que ele tinha piscina de plástico, ele queria ter de ladrilho, então, né? Ele coloca como se fosse realmente essa materialidade mais. O ladrilho é a piscina de clube, né? Piscina estável, de pessoas mais ricas. Aqui, ó, o dinossaurinho, o todinho. As pessoas estão sempre com um tubo de todinho, o canudo de todinho.
que é uma coisa muito de criança, que os pais são carinhosos, né? Que dão todinho, não é? Eu acho que todinho, para quem vivia na década de 90 na Rocinha, era caro. Então, eu acho que ele não conseguia tomar o todinho também. Então, não sei. Ou quando ele conseguia, era essa coisa do carinho e tal. Nossa, realmente, Joel. O Joel falou, o dinossaurinho é do Danoninho. Do Danone. Danoninho também remete a esses produtos industriais em contexto de afeto, né? E seus pais cuidam de você, eles são amorosos, eles levam Danoninho e levam todinho para você, né? Por isso que eles estavam brigando, o todinho. Eu não tinha reparado nisso. Inclusive, tem uma maneira sarcástica. Inclusive, tem uma figura meio religiosa que decepou a cabeça do dinossaurinho. Matou o dinossaurinho, coitado. E aqui o Todinho está fazendo uma espécie de sopa canibal com os dinossaurinhos. Está lembrando o Montaigne dos canibais. Mas há uma maneira pejorativa de você falar de uma pessoa que teve uma infância burguesa, de dizer que ela é criada danoninho, né? Sim. Ou seja, não está preparada para as dificuldades da vida, né? É o leite pera da nossa geração. É, leite com pera. Ovo maltine. Esse aqui é o Bispo do Rosário. Eu mostrei o trabalho para vocês numa aula anterior. No fim das contas, para a contemporaneidade em termos brasileiros, o Bispo do Rosário é uma figura chave, né? Acho que a contemporaneidade no Brasil ela passa um pouco pela realização dele, que é um sujeito enlouquecido pelas instituições, esquizofrênico, cheio desses cacarecos industriais de plástico, e que desfia os uniformes psiquiátricos para tecer mantos e tecer objetos dentro de um delírio religioso. No fim das contas, é uma figura que consubstancia a contemporaneidade brasileira, né? Delirante, esquizo, em função dos elementos de subjetivação serem precários, tomada pela vivência industrial precarizadora e emporcalhadora da realidade, né? Que suja tudo, apodrece tudo, dentro de um delírio religioso. Nessa questão do delírio religioso tem o gentileza também, né? Tem o gentileza. A diferença entre o Bispo do Rosário e o gentileza é digamos assim, o nível de apuro das obras, dos trabalhos. Porque o bispo, o gentileza são aquelas frases nos viadutos, né, nas paredes de sustentação do viaduto, e umas frases meio delirantes sobre política. Eu lembro Collor com muitos R's, e uma espécie de profecia, né? Uhum. E o Bispo do Rosário, com menos diálogo com a realidade, mas mais utilização dos artefatos, né? Então, nesse sentido, o gentileza, ele é pintor demais, ele é pictórico demais, enquanto que o Bispo do Rosário já tem uma transversalidade no que diz respeito ao uso da cor, ao uso dos objetos comuns. Então, eu acho que é nesse sentido que o bispo é mais emblemático, é mais estratégico para compreender a contemporaneidade brasileira que o profeta. Mas, ao mesmo tempo, a questão de reavaliar, né? E, ao mesmo tempo, eles têm subjetividades maceradas por uma precariedade muito parecida. O Bispo do Rosário
Ele, porque é negro, pobre, é internado para a vida inteira, e o Profeta Gentileza perde a família no incêndio, né? Parece que no incêndio num circo em Niterói, ele perde a família e enlouquece a partir disso. Isso de perder a família em incêndio não tem nada mais carioca do que isso, né? As pessoas morrendo em incêndios, né? Tem uma artista contemporânea que eu gosto muito, que é a Raquel Versieux, que ela tem uma série de fotografias com essas caixas d'água. E ela usa muito o título das caixas d'água, que muitas delas são forte e leve. Já viram? Já repararam essas caixas d'água forte e leve? Vou mostrar para vocês o trabalho dela. Eu já fiz uma exposição dela. Forte e leve. E remete ao próprio título, né? Que é forte e leve. Deixa eu ver se eu acho as fotografias. Eu não achei, mas ela fotografa por cima, né? Cenário onde essas caixas d'água estão. Eu só achei uma fotografia fora do contexto. Vou mostrar para vocês. Mas eu já vi várias fotografias dela mostrando uma paisagem com essas forte e leve. Agora eu não encontrei. Vamos voltar para o catálogo? O PP, né, que é uma coisa anos 2000. Copa, coisa higienista na cidade, né, de expulsar os traficantes para outros lugares. Tem um Friboi aqui. Friboi é curiosíssimo, porque foi alvo de eles fizeram umas campanhas publicitárias horrendas, né, e super desrespeitosas, se ele remete um pouco a isso ou a coisa do desejo de comer carne. Mas tinha uma das campanhas que era o Roberto Carlos, que é um famoso vegetariano, dizendo assim, eu nunca como carne, mas eu como se for Friboi, que é uma coisa super ofensiva, né, para um vegetariano. Gente, vamos terminar um catálogo na aula que vem, na quarta-feira. Eu vou deixar ele aqui aberto. A gente continua. Obrigadíssimo pela atenção, fiquem bem. Obrigada, boa noite. Descansem. Quem não fez a pesquisa, tente fazer uma pesquisa também, encontrar coisas, me mostrar, que